A queda de Crossroads. Crossroads, dia anterior. Então, estamos ferrados agora, não é? O general Boabdil perguntou ao seu Estado-Maior e aos representantes da cidade. Ao redor da mesa sentavam-se nobres da cidade, o governador, oficiais inferiores abaixo de seus principais assessores. Os rostos dos soldados eram de pedra, mas os da liderança cidadã estavam animados, ansiosos e zangados. O governador balbuciou furiosamente em resposta: é por causa da sua incompetência que estamos. Ele não foi muito longe em sua declaração antes que a vice-comandante Ira batesse com o punho na mesa, sacudindo tudo e derramando grandes quantidades de chá. Com os dentes cerrados, o jovem vice-comandante rosnou para o governador: nossos soldados não podem fazer tudo, você deveria ter guardas suficientes para tudo o que não pudéssemos fazer. Seu pessoal conseguiu realizar exatamente nada. Nós não protegemos as ruas contra ladrões, esse é o seu trabalho. Nós não patrulhamos as ruas contra os assassinos, esse é o seu trabalho. Não é nosso. A confusão estava prestes a começar de novo e, pelo canto do olho, o general Boabdil viu que o comandante Eiqueren estava se preparando para interromper, assim como Ira havia feito antes dele, e assim, o general levantou a mão para se antecipar. Isso é um problema, mas não é o fim, mas precisamos fazer alguns planos de contingência, o general disse pacientemente. Que tipo? Uma das nobres damas à mesa perguntou desconfiada. Acredito que tudo isso é um preparativo para alguma coisa. Quero todos os soldados acordados cedo e prontos para lutar, governador. Estou exercendo minha autoridade dada pelo governo em Cami-Miyako para assumir o comando de todos os soldados e guardas sob seu comando. Toda a sua milícia será ativada para uso imediato. Ele disse sem um pingo de compromisso em sua voz: a partir de agora você está totalmente destituído de sua autoridade. A confusão começou ao redor da mesa enquanto os altos cidadãos da cidade de Crossroads ficavam com os olhos arregalados de descrença quando sua autoridade lhes foi tirada. Entenda que discutir comigo sobre este assunto constitui motim, e motim é um crime de pena de morte sob a lei marcial. Ele disse severamente, e isso cortou a trepidação com bastante firmeza. Ele cruzou as mãos à sua frente e falou com uma voz calma e uniforme, cortante e profissional, seus olhos penetrantes encontrando cada pessoa na mesa, uma por uma, e mantendo esse olhar até que olhassem para baixo ou para longe em deferência. Agora, além do mais, precisamos garantir que teremos uma saída desta cidade. Farei o meu melhor para mantê-la. Mas não sou tolo o suficiente para pensar que a nossa vitória é agora tão certa como era antes, sem munição suficiente para derrubar dragões. Eles controlam os céus, nossos magos podem combatê-los, mas duvido que possam derrotá-los. Nossas escrituras são melhores que as melhores, mas nossas escrituras são poucas. Se quebrarem aquele portão, podemos lutar de casa em casa, podemos lutar rua por rua, podemos até infligir grandes baixas, mas perderemos. No entanto, há uma verdade sobre a guerra que a general Henry talvez não conheça. Senhor? Comandante Eiqueren perguntou com uma sobrancelha levantada. O general Boabdil sorriu sabiamente ao responder: retirada, não é, derrota. Enquanto tivermos um exército, teremos meios de resistir, ou como esses elementos desonestos bastante problemáticos nos mostraram, enquanto vivermos, a resistência é possível. Quero fazer a general Henry pagar um preço se ela romper os portões. Para esse fim, estabeleceremos fortificações de junção. Nada dramático, mas queremos ser capazes de lutar em todos os pontos de interseção e desacelerá-los. Você designará unidades para atrasar nossos inimigos, usará até 50% de nossas forças das escrituras. Quero que isso a machuque quando ela vier. Toda a milícia também será usada. É apropriado que eles lutem por eles e por até 20% do nosso exército restante. Comandante Eiqueren, você designa 2 áreas na área mais fraca do cerco. Nós as mapeamos extensivamente agora. Lá você criará alguns túneis. À medida que eles entram, quero que você seja capaz de sair. Castigue-os por cada paralelepípedo que pisarem, mas eles não nos destruirão. O general Boabdil terminou a sua declaração com uma voz afiada e uma determinação sombria no rosto impassível, com os lábios franzidos e a mesa em silêncio. Finalmente o governador levantou a mão. Sim? O general perguntou com algum aborrecimento. E nós? Ele perguntou com medo em sua voz.
Todos nós sabemos como esses adoradores mortos-vivos se comportam, ouvimos isso diretamente de Kami Miyako. Sua voz estava estridente de medo e, embora o resto da mesa estivesse quieto, eles estavam obviamente igualmente ansiosos. Eu não sei como o resto dos adoradores mortos-vivos se comportam, mas eu sei diretamente dos nossos próprios soldados que ela capturou, que eles foram tratados de forma justa. Além disso, não vimos nenhuma evidência de massacre desenfreado em Ikari. O que ela fez foi libertar os escravos e punir os senhores que resistiram à sua oferta de anistia. Disse o general Boabdil, mantendo a voz calma enquanto explicava: se eu tivesse algum motivo para suspeitar de seus maus tratos, eu o levaria comigo no caso de uma desistência, mas do jeito que está, não posso fazer isso. Se você está realmente preocupado, contrate alguns cidadãos como guarda-costas improvisados para vocês mesmos. Ele estava quase entediado ao terminar a declaração, e a indignação se formou em vários rostos. General Boabdil, apresentarei uma queixa formal em Kami Miyako sobre isso. Você não pode simplesmente nos abandonar. Os padres, os nobres, os cardeais não aceitariam isso, e quero que você saiba que o cardeal Dominique é um velho amigo meu. O governador disse com raiva mal reprimida. A resposta de Boabdil foi totalmente inesperada. Ele riu tanto que teve que enxugar as lágrimas dos olhos e deu um tapa na mesa. Sua reação foi tão inesperada que houve apenas olhares idiotas em resposta, tanto de seus assessores quanto dos nobres. Governador, por favor, fique à vontade e tente. Se defendermos a cidade com sucesso, Kami Miyako não se importará. Se perdermos e eu for morto, sua reclamação será irrelevante. Se recuarmos e eu sobreviver e esta cidade for capturada, então você não enviará nenhuma reclamação a lugar nenhum. O governador começou a se contorcer com uma indignação mal reprimida, sua barriga redonda arfava de fúria e seus grandes olhos saltavam das órbitas, mas ele temia levar sua raiva longe demais, pois o comandante Ikeren mantinha a mão enrolando e desembrulhando o punho de sua espada, sem nunca quebrar o contato visual com ele. Agora, se isso é tudo, vá trabalhar e depois durma um pouco, amanhã será um dia agitado. O general disse e levantou-se rapidamente. A mesa ficou com ele e seus assessores saudaram prontamente para cumprir sua vontade, enquanto os nobres cuidavam de si mesmos. Como oficiais, Ikeren e Ira eram incomparáveis e cuidavam de suas tarefas com grande entusiasmo, se não sem dificuldade. Assim, embora tenham terminado suas tarefas, cada um caiu exausto na cama. Mas, apesar de toda essa preparação, nada preparou o general Boabdil, o comandante Ikeren ou o vice-comandante Ira para os acontecimentos da manhã seguinte. O general Boabdil acordou cedo e se preparava para ir até o portão quando o soldado entrou, sem saudação, sem bater, apenas batendo os pés e com cara de medo. General. O portão. O portão principal. O que tem ele? Perguntou o general Boabdil enquanto se movia rapidamente em direção à porta, gesticulando para que o soldado seguisse. Algo aconteceu. Está aberto e não podemos fechá-lo. O soldado gritou, embora estivesse a apenas 30 centímetros de distância. Oh, aqueles bastardos espertos, os últimos fugitivos, eles fizeram isso. Eu não sei como, mas eles fizeram isso. Ele disse com admiração e medo. E o vice-comandante Ira? Ele perguntou. Eles já estão lutando na entrada, e eu passei por posições de reserva no caminho para cá. Senhor, todos estão prontos, ele disse, seu medo dando lugar a um momento de orgulho. Bom, vamos fazer nosso trabalho então e deixar os deuses resolverem isso. General Boabdil disse enquanto a dupla corria para fora. Henri não podia acreditar no que estava ouvindo, muito menos no que estava vendo quando Lupus Egina voltou correndo dizendo-lhe para atacar, mas dentro de um momento ela ganhou o controle de si mesma e deu a ordem. Cavaleiros de lobos, centauros, cavalaria humana pesada, invadiram o portão aberto da cidade de Crossroad com gritos de alegria. Ela esperou até que eles chegassem ao portão e os sons da luta chegassem aos seus ouvidos. Ela podia sentir a antecipação dos dragões atrás dela. General Henri, os dragões? Sam a lembrou. Ela sorriu um sorrisinho doce que, por mais franzido que fosse, também era de alguma forma predatório e tinha um toque definido, muito parecido com a vigilância dura e ininterrupta de seu olhar. Ainda não? Bom Sam, ainda não, espere. Ela sussurrou. Esperar o quê?
Lupus Egina perguntou enquanto voltava para onde Henri estava sentado em sua montaria. Enormes estrondos soaram dentro da cidade. Que? Henri respondeu calmamente. Depois do terceiro estrondo enorme, ela olhou por cima do ombro. Dragões, levem suas lancheiras para eles. E então, divirtam-se. Ela gritou. Os rugidos dos dragões ensurdeceram o campo enquanto eles se lançavam em uníssono, vestindo suas armaduras brilhantes e carregando sua carga mortal. Uma lancheira cheia de soldados não transportava muitos, mas os poucos que transportava eram terrores no campo de batalha e podiam causar estragos quando largados em posições-chave. Eles alçaram voo como peixes na água e voaram em direção à cidade. Os escorpiões atiraram o mais rápido que puderam, mas com a armadura rúnica para desviar os golpes e agora o conhecimento da necessidade de ser cauteloso com a artilharia humana, eles habilmente evitaram a maioria dos tiros e os poucos que acertaram, desviaram em vez de penetrar. Isso não os impediu de se vingarem pelo ferimento causado a seus familiares, e eles varreram as paredes e torres com camadas de gelo, prendendo-os mortos em pé, congelados no gelo ainda tentando recarregar. As famosas lancheiras foram soltas, colidindo com força contra a cidade ao nível do solo, atrás daqueles que tentavam, sem sucesso, impedir a cavalaria de penetrar no portão. O portão em si era uma luta corpo a corpo desesperada. Os lobos mordiam com força e jogavam os infelizes defensores em seus irmãos. Os goblins estripavam guerreiros humanos tão facilmente quanto um fazendeiro quebrava o solo macio. O pelo escuro encharcado de sangue e a pele verde o suficiente para que ambos ficassem vermelhos quando os reforços da teocracia chegavam em posição de ganhar tempo para o resto. O vice-comandante Ira assumiu posição no topo de um prédio próximo e supervisionou-a luta da melhor maneira que pôde. Seus arqueiros lançaram flechas no nó denso. Os centauros caíram com força. Quando caíram, gritos, maldições e pedidos de ajuda estavam nos lábios de amigos e inimigos. Do alto da muralha o vice-comandante viu o impossível. Um elfo arrastou um humano para fora de sua montaria caída. Um humano defendeu um centauro ferido enquanto ele jazia sangrando na rua onde um grupo de combatentes se formou ao seu redor. Ao ver isso se desenrolar, um indício de compreensão abriu caminho através de uma vida inteira de ensinamentos contrários, mas nada destruiu tanto suas ilusões quanto a disciplina férrea dos guerreiros goblins. Eles lutavam como uma unidade. Não como animais tagarelas como ela sempre vira nos animais selvagens que ocasionalmente tinham que ser abatidos nas regiões florestais e montanhosas da teocracia, eles se portavam com uma disciplina que teria sido elogiada pelos melhores exércitos humanos. Ainda mais desconcertante em um nível mais individual, ela se sentia como se estivesse sendo observada. Ela tremeu por um momento e olhou em volta com uma ansiedade incomum. Você está sendo paranoica, Ira. É apenas a batalha chegando até você. Mantenha o foco no comando e mantenha a mobilidade. Ninguém está vindo te pegar. Você não está sendo vigiada. Ela pensou consigo mesma e gritou instruções para um grupo virar à esquerda e reforçar outra posição. Marchar. Henri gritou, e o estrondo de sua bateria ecoou seu comando. Atrás dela, milhares de pés pisoteando avisaram a cidade que sua infantaria estava chegando. Não que tal aviso importasse mais. Lupu, o que você acha? Henri perguntou. Estou orgulhosa de você, é o que penso. Lupus Egina disse em um raro momento de seriedade. Esta cidade está acabada. O que quer que tenha acontecido lá, foi a sua preparação que nos deixou prontos para aproveitar a oportunidade. Você serviu bem ao rei feiticeiro. O som da luta ficou mais distante. Obrigada, Lupu, eu tento. Henri disse seriamente. Vamos? Sim, acho que deveríamos. Sam disse, acariciando a barba como sempre fazia. Eles incitaram seus cavalos a avançar em um trote baixo e, à medida que se aproximavam, Henri pôde ver que o portão havia caído de verdade. Seus soldados avançavam ao longo das muralhas, o barulho de armas e armaduras estava ficando mais alto novamente. Quando chegaram ao portão, Lupus Egina desmontou e, um momento depois, não era uma donzela combatente, mas sim uma rainha lobisomem que estava na frente dela. Eu vou mantê-la segura, não tenha medo. A voz áspera e faminta que substituiu a da linda ruiva prometeu a ela. Nem preciso dizer isso, Lupu, minha vida está em suas mãos. Henri sorriu calorosamente quando passaram pela sombra do portão. Ela olhou para as paredes.
os buracos assassinos teriam causado um preço terrível, se ela tivesse que lutar para atravessá-los, mas, do jeito que estavam, quase nenhuma vítima veio deles. A cidade estava em alvoroço, os gritos dos cidadãos que fugiam do exército que avançava abafavam os comandos, os corpos em fuga daqueles cidadãos aterrorizados atrapalhavam os movimentos das tropas. No entanto, o uso estratégico de obstáculos pela vice-comandante Ira rapidamente se tornou uma pedra no sapato das forças do Rei Feiticeiro. Ao longe, 3 estrondos explodiram. Eu não gosto do som disso. Henri disse infeliz enquanto seu cavalo avançava um passo de cada vez. Acima, um dragão desceu e aniquilou uma posição defensiva. Henri viu isso em uma rua lateral quando aconteceu. Estava cercado pelos corpos de seus soldados, o preço de uma última resistência. Ela disse com uma voz relaxada, à vontade com a morte varrendo a área ao seu redor. Rua por rua e quarteirão por quarteirão eles se moviam. À frente, um grupo de soldados da teocracia Slane saiu do esconderijo e atacou gritando por sangue, direto para General Henri. Ela olhou para eles com calma e observou com olhos duros quando Lupus Egina entrou correndo e os despedaçou, suas garras rasgando a armadura como uma faca em papel molhado, seus dentes cravados na carne como se fosse carne amaciada, a armadura triturada em seu aperto, e assim mesmo, meia dúzia morreu, o sangue dele se misturando ao pelo dela como se fosse parte de seu corpo. Meu homólogo da teocracia fez um trabalho admirável. Henri reconheceu com relutância, sem os dragões e os goblins de alto nível, e a ajuda de quem levantou o portão, duvido que estaríamos fazendo isso tão bem. Pode ser, mas não se venda por pouco, General Henri. Sam disse enquanto olhava ao redor. As varreduras ocorreram de maneira rápida e profissional, à medida que prédios de escritórios e centros administrativos eram ocupados e bandeiras do Rei Feiticeiro eram hasteadas. Quanto tempo você acha que a cidade vai aguentar? Henri perguntou pensativamente. Eles se prepararam bem, então, na maior parte do dia, exceto quaisquer tréguas para troca de prisioneiros ou reunião de feridos. Ele disse e olhou para ela incisivamente. Não. Ela disse simplesmente. Não? Sam perguntou surpreso. Não, chega disso, seguiremos em frente até que o último desta cidade caia, sem tréguas, sem negociações, meu corpo de ambulâncias levará os feridos de ambos os lados, mas não faremos nenhuma pausa, eu quero isso acabado, por todos os meios necessários. Henri disse com uma voz tão fria que ela se chocou. Mas ela não cedeu ao que tinha a dizer. Sam acenou com a cabeça em aprovação, e Lupus Egina sorriu para ela com orgulho, e Henri cavalgou em silêncio enquanto, de paralelepípedo por paralelepípedo, a poderosa Crossroads caía. Ele correu, assim que ela viu pessoas passando correndo pelo seu prédio gritando que os apóstatas, os hereges, os adoradores mortos-vivos estavam chegando, ela correu. Para onde ela pensava que estava indo, ela não tinha ideia, mas seu instinto animal entrou em ação e ela correu como se um pesadelo estivesse em seus calcanhares, e até onde ela sabia, estava. Uma parte dela, no entanto, manteve os sentidos, e quando ela viu um estábulo, ela correu e encontrou uma grande pilha de feno, ela se enterrou embaixo dela, enrolando-se profundamente como uma criança ainda não nascida, segura no ventre de sua mãe. Ela fechou os olhos e os ouvidos e tentou fingir que isso não estava acontecendo, que os monstros não estavam vindo atrás dela. Petir, deuses me perdoem, não sei se quero que você tenha dito a verdade para que eu não morra, ou que você mentiu, para que eu não fizesse com que você fosse morto por nada. Ela pensou consigo mesma, e passou as horas assim, atormentando-se com o medo permanente do que o dia traria. Gou Jin estava em êxtase. Ele realmente sorriu ao se aproximar da pequena fortificação. Havia vários soldados mortos da Justiça Negra ao redor. Ele deveria ter pena deles, ele sabia disso, mas ele não teve, afinal, isso era uma guerra. Você que está além da barreira. Eu sou Gou Jin, troll de guerra e ex-campeão de arena do Império. Venham e anunciem-se para que possamos lutar adequadamente. Ele gritou com entusiasmo. O silêncio o cumprimentou. Você é forte, certo? Você matou esses, não foi? Saia! Ele gritou ainda mais. O silêncio governou o espaço entre eles. Eu sei que você está aí, só vou quebrar a barreira se você não obedecer. Ele os avisou pacientemente. Aumento de habilidade.
endurecimento maior, penetrar, recuperação rápida, dor surda, força menor, aumento de agilidade, fortaleza. Ele ouviu todas essas artes marciais enquanto uma enxurrada de vozes falava, então como se nascesse do vento e com a beleza das flores da primavera, como se essas fossem as causas de seu nome. Os membros da escritura da flor do vento saíram de trás de sua barreira para atacar o troll de guerra. Eram 6, e mesmo à primeira vista eram fortes. Orgulhosos, e o último era facilmente justificado pelo primeiro, eles vieram atrás dele com a morte em suas mentes, vozes calmas e determinação mortal gravada em seus rostos. Uma espada foi esfaqueada e Goujin a evitou, uma adaga virada para trás foi atirada em seu rim, facas de arremesso voaram em sua direção e uma bola de fogo foi lançada em sua direção. Esse foi o momento em que ele conheceu a decepção novamente. Nunca mais encontrarei um oponente como meu mestre? Isso é irritante. Estou aborrecido. Estou terrivelmente aborrecido. Ele pensou infeliz enquanto esmagava seu bastão de guerra na cabeça do membro das escrituras que carregava a espada. Aquele que carregava a faca teve apenas um momento de horror ao perceber que tudo estava acabado para ele. Quando Goujin girou nos calcanhares e levou o porrete até sua mandíbula, quebrando-o e ao resto de sua cabeça para garantir, eu nem preciso usar minhas artes marciais. Ele pensou com aborrecimento. Goujin se considerava até temperamental, mas diante de uma escritura, mesmo parte de uma, pessoas que deveriam ter sido campeãs por seus próprios méritos, e nem mesmo ter que tentar, isso levou a melhor sobre ele. Tudo o que ele queria fazer era acabar com eles para tentar encontrar alguém forte. Ele deixou a bola de fogo explodir contra sua armadura e avançou para finalizar os oponentes mais distantes. O lançador de adaga e o usuário de magia caíram rapidamente, e ele demoliu a barreira com alguns golpes. Ele então derrubou seu porrete sobre 2 que estavam usando a barreira para se esconder, como se pretendessem usar arco e flecha, e seguiu em frente em busca de alguém. Melhor, eu me pergunto se meu mestre me deixaria lutar contra um de seus guardiões. Vale a pena perguntar, pelo menos, quando tudo isso acabar, é claro. Com esse pensamento esperançoso vindo à mente, ele teve coragem para o resto da matança. O comandante Ikeren esperou enquanto os tambores soavam em sua direção. Os 3 buons reuniram a maior parte do exército, enquanto a vice-comandante Ira cumpria seu dever e ganhava tempo. O resto do exército se moveu para escapar. Ele olhou ao longe. Bandeiras estavam começando a subir para o rei feiticeiro. Ele cerrou os punhos e cerrou os dentes de fúria ao ver o inevitável acontecer. Nervoso? O general Boabdil perguntou baixinho. Eu também. Ele disse sem esperar pela confirmação de seu palpite. Eu não esperava que ela se adaptasse tanto, mas eles estão pagando uma conta de açougueiro por isso. Fazer um balanço depois nos dará bastante tempo. Iremos para o sul, nos uniremos a outro exército e nos prepararemos para lutar novamente. Ainda não terminamos. Senhor, e a vice-comandante? O comandante Ikeren perguntou o mais uniformemente que pôde. Tudo o que podemos fazer é torcer para que ela sobreviva. O general Boabdil respondeu tristemente enquanto balançava a cabeça. Perdi muitos bons oficiais ao longo dos anos, mas isso é guerra. Aprendemos a conviver com a perda. O silêncio onde estaria uma piada, a ocasional cadeira vazia, mas isso, eu sei, é diferente. Perder tudo e todos, mas, assim como todas as outras vezes, tudo o que você pode fazer é torcer para que eles consigam e preparar tudo da melhor maneira possível. Vamos, agora temos o suficiente para enfrentar a força esquelética que está sitiando o portão sul. Se superarmos isso, estaremos seguros por algum tempo antes que ela saiba que partimos. Senhor, como você diz. Ele disse e eles desceram de sua posição e conduziram seus soldados para fora, entre o portão e seus inesperados buracos de ferrolho. A massa de soldados pegou as forças do portão sul de relativa surpresa e, após uma curta e brutal confusão, rompeu a linha tênue e começou a seguir para o sul, enquanto dentro da cidade, passo a passo, a cidade continuou a desmoronar. Henri tinha um destino, o edifício administrativo principal. Ela passou pelos mortos e moribundos com um propósito sombrio em seu rosto, a montaria morta-viva e sua armadura perfeita, junto com sua postura rígida e reta e aparência bonita e dura, fizeram-na parecer um anjo do campo de batalha vindo para convocar os mortos honrados à sua recompensa. Mas ela não parava para falar com ninguém, não havia tempo para isso.
Mas à medida que se aproximavam, a resistência tornou-se cada vez mais feroz à medida que as pessoas lutavam para se colocar no seu caminho. Às vezes Lupus Aegina os despedaçava, às vezes uma de suas unidades que se aproximava atacava de uma rua lateral e tudo o que ela precisava fazer era esperar que a confusão terminasse. Ela moveu-se para limpar um pouco do sangue do rosto e jogou-o no chão com desdém. Vou precisar de outro banho depois disso. Ela disse com aborrecimento. Isto é um problema? Sam perguntou surpreso. Não, isso é, Henri disse, apontando para Lupus Aegina. É seu objetivo não declarado me fazer corar em tantas posições comprometedoras quanto ela puder. Ela é a virgem mais obscena que eu já vi. Henri suspirou pesadamente quando seu cavalo passou por cima de um cadáver. Eu vejo. Sam disse. Henri sorriu um pouco, de repente entendendo um pouco das motivações de Lupus Aegina. Para entrar no centro administrativo foi necessário desmontar do cavalo, mas para sua surpresa, os guardas já estavam mortos e nenhum dos seus estava entre as vítimas. Essa surpresa redobrou quando ela caminhou pelo centro bem decorado e continuou a encontrar apenas vítimas da teocracia Slane, os mortos espalhados pelos corredores ou caídos contra as paredes. Manchas de sangue estavam por toda parte, mas nenhum único cadáver ostentava qualquer uma das variedades de armaduras de seus soldados. Isto é estranho. Henri disse lentamente. Lupus Aegina, alguma coisa? Lupus Aegina ouviu e cheirou o ar. Há algumas pessoas vivas aqui. Há tantas mortes que é difícil dizer, mas, não muitas, talvez 2 ou 3, não mais que 5. Henri assentiu. Bem, se eles estão em algum lugar, estão na sede. Ao chegarem às grandes portas de madeira escura que davam para a sede do centro administrativo, Lupus Aegina se aproximou da porta. Ao olhar em sua direção, Henri recuou vários passos. Só então, quando Lupus Aegina acenou novamente em aprovação, ela abriu a porta. Para sua surpresa, lá estava um homem sentado em uma mesa com os pés apoiados, uma série de corpos ao redor da sala, uma mulher encostada na parede com os braços cruzados indiferentemente na frente dela, e um homenzinho gordo amarrado e tentando gritar ou guinchar algo que Henri não conseguia entender. Olá! Ele disse com um aceno agradável. Olá! A general Henri disse educadamente. Estou aqui para aceitar a rendição desta cidade. Bem, boa sorte com isso e tudo, mas não posso ajudá-la. Ele pode, no entanto. O homem da recepção apontou o polegar para o homem amarrado no chão, que agora se mexia como um verme numa pedra quente. Ok, mas, quem é você exatamente? O que está acontecendo aqui? Henri perguntou, lentamente pegando sua espada. Relaxe, querida, não somos seus inimigos. A mulher disse com um sorriso encantador e um aceno. Ele é Kirak, eu sou Shanda. Bem, esses são nomes, mas, mais detalhes, por favor. Como você pode ver, minha guarda-costas está ficando impaciente. Henri os advertiu, e Lupus Aegina respondeu com um grunhido e um movimento de suas garras. Ah, sim, claro, isso é justo. Aqui está, isso deve explicar tudo. Kirak disse e pegou uma carta da mesa e estendeu-a. Henri foi pegar a carta, mas o forte aperto de sua guarda-costas a impediu. Ela suspirou, mas cedeu, e permitiu que a rainha lobisomem estendesse a mão e pegasse a carta com 2 garras. Ela então a entregou a Henri, mantendo sua protegida atrás dela o tempo todo. Henri abriu e leu o conteúdo, e lágrimas brotaram. Moira. Moira viveu? Ela perguntou em voz baixa. Ela estava viva da última vez que a vi. Ela e Rascal iam fazer algo sobre o portão. Parece que eles conseguiram. Não sei mais nada depois disso. Kirak informou-a pacientemente e depois contou a história como a ouvirá de Rascal. E a atordoada general Henri foi forçada a sentar-se para ouvir tudo. Quando finalmente terminou, ela só pôde dizer: isso explica esta manhã, mas ainda assim, se ela não tivesse escapado, ela estaria livre naquele dia. Ela apertou a carta com força entre os dedos e ergueu os olhos dela. Sua voz assumiu um tom esperançoso e ela perguntou: você acha que ela ainda pode estar viva? A dupla trocou um olhar e Shanda falou: é difícil dizer. Os 3 foram corajosos, tiveram um elemento surpresa e pelo menos um deles conseguiu entrar na torre para abrir o portão. Vivos ou mortos, você os encontrará lá. Obrigada, honrarei seu perdão diante do rei feiticeiro, até mesmo arriscando minha vida se for necessário. Henri respondeu, confiante de que não chegaria a esse ponto.
Finalmente ela voltou sua atenção para a figura amarrada no chão, aproximou-se dele e tirou a mordaça. Você é o governador, eu presumo. Foi uma afirmação, não uma pergunta. Aceitarei sua rendição agora. Henry disse bruscamente. Não posso mais oferecer minha rendição, a cidade foi colocada sob lei marcial. Ele acrescentou com um olhar abatido. Então? Faça isso de qualquer maneira, um número suficiente de pessoas acreditará em você e eu não terei que matar todos vocês. Henry disse calmamente, e como se para enfatizar seu ponto de vista, a rocha de uma manganela caiu em algum lugar lá fora, e o rugido de um dragão dividiu o céu novamente. Isso foi tudo o que foi necessário para convencer, ele não conseguiu assinar rápido o suficiente. A vice-comandante Ira estava frustrada, cansada e, para ser sincera, assustada. Depois de mudar repetidamente de localização para ficar um passo à frente do avanço e tentar manter o controle de suas unidades, 3/4 da cidade foram perdidos. General Boabdil, comandante Eiqueren, por favor, estejam bem. Ela sussurrou baixinho para si mesma enquanto se movia novamente. A resistência obstinada estava sendo teimosamente atacada. Ela tinha visto mais soldados de seu país morrerem até agora do que em toda a sua vida anterior. De repente ela viu o inesperado, uma mão no telhado onde ela estava. Não. Ela disse incrédula, mas a negação não apagou. A mão puxou um corpo e olhos vermelhos encararam os dela. Sim. O vampiro respondeu calmamente. Ela desembainhou a espada. Tudo bem então. Ela respondeu, e não perdeu tempo no ataque. Sua espada foi lançada. Ela girou, ultrapassou sua investida e atingiu-a com força na nuca. Ela tropeçou para frente e caiu. O vampiro estava sobre ela mais rápido do que ela conseguia se mover. Ela tentou rolar, mas prendeu seus pulsos, e embora ela lutasse, ele era muito mais forte do que ela. Mate-me! Ela gritou, rezando desesperadamente para não ser transformada. Não. Ele respondeu com a voz que ela só teve um momento para considerar sedutora, antes de bater nela novamente, e a escuridão a envolveu, e seu corpo ficou flácido.